E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos de volta com mais uma edição do GoCast, o podcast oficial da GoCursos. A GoCursos, que é a melhor plataforma de educação continuada do planeta. Te oferecemos mais de 10 mil cursos em áreas como negócios, comunicação, saúde e tecnologia para você conquistar o emprego dos seus sonhos. Meu nome é Guido Tavares, sou jornalista da GoCursos e vou estar comandando este episódio 10 do GoCast. Hoje vamos bater um papo sobre espiritualidade, como o ser humano busca encontrar e viver este elo com o divino, como explicar essa busca por respostas e significado para a vida, através de conexões, entre aspas, inatingíveis. O tema deste episódio é como dar um gol em sua vida espiritual. Roda a vinheta que o GoCast começa agora. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um go em sua vida. Profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Ouça agora! E para bater esse papo com a gente, convidamos duas pessoas, né? Primeiro, Jatiaci Danilo, praticante de religião de matriz africana, e também o Edmilton Azevedo, que é espírita. Gente, é um prazer receber vocês aqui. A gente já pode começar com o Edmilton se apresentando. É um prazer. Um prazer estar aqui, um prazer ser convidado. E espero que dê tudo certo aqui no nosso papo, que seja maravilhoso. Seja maravilhoso. Pode se sentir em casa, tá? Aqui o GoCast você pode ficar bem tranquilo. Eu já queria agradecer o convite do GoCast, parabenizar o GoCursos pelo excelente trabalho e ao excelente profissional que está aqui comandando esse bate-papo. Muito obrigado, rapaz. Esse reconhecimento é ótimo, viu? E sim, gente, antes da gente iniciar de fato, né, o assunto sobre espiritualidade, e aí vai envolver também a questão de religião, religiosidade, né? E aí eu quero que vocês falem sobre vocês, né? Como vocês se encontraram com relação à espiritualidade e até na própria religião. A gente começa com Edmilton. Eu basicamente digo que tudo começou em 2004, quando eu comecei a frequentar o Centro Espírita, né? O Centro Espírita Humberto de Campos, que fica lá em Coqueiral. Em 2004, meus pais começaram a ir e eu comecei junto também. E ali é que eu digo que foi o começo de tudo. O começo de entender mais sobre a vida espiritual, entender mais sobre a espiritualidade, sobre o motivo, o sentido de viver a vida. Lá em casa a religião sempre foi um tema bem complexo, né? Eu cresci entre católicos, espíritas kardecistas, e na vida adulta eu tive uma relação com a teosofia, que é uma prática que não inclui religião, mas as práticas de reconhecimento da sabedoria divina, e acabou me levando para a matriz africana, que é muito engraçado, né? Como uma russa, que é a Madame Blavatsky, que me levou para um caminho tão distante. Mas acredito que isso já estava ali intrínseco, porque a gente não percebe. O nosso cotidiano tem muito dessas relações afrocentradas e que são pouco discutidas ainda dentro da nossa sociedade. Eu acho que o meu chegar à religião, ele foi muito mais uma busca histórica sobre o conhecimento, e acabei tendo esse elo por me descobrir quanto na minha identidade racial, na minha identidade social. E então acho que foi esse encontro espiritual veio depois. E hoje eu me sinto muito completo dentro desse complexo. Mas vou te dizer uma coisa, a grande relação disso é que eu acho que o que me levou, de fato, a reconhecer-me nesse espaço foi o entendimento de que aquele espaço também pertencia. Entendi. No caso de Edmilton, foi influência, parte mais de você ou da sua família, do seu convívio? Sim, eu acho que a parte mais realmente de espiritualidade, assim, em mim, começou muito mais quando, em 2010, eu comecei a participar de mais eventos espíritas, mais eventos de mocidade, de juventude. Eu acho que, nesse momento, é que eu comecei a, assim,
a me encontrar mais espiritualmente. E isso foi uma coisa basicamente assim. O primeiro passo foram os meus pais que me mandaram para o evento. A partir daí, eu gostei, eu comecei a ir para outros e outros, e eu digo que foi... o primeiro passo mesmo foram meus pais que falaram, vai lá. Aí eu fui. Tô entendendo. E interessante é que vocês são jovens, né? Sim. Todos nós aqui da mesa somos muito jovens, né? Eu tenho 25 anos, você também tem 25, né, Edmilton? Tô com Danilo. 30, tô na... Jovem, Jovem, obviamente. jovem. E é interessante, né, ver vocês falando sobre espiritualidade, né? E isso também talvez não queira dizer que... Obviamente, a pessoa, quanto mais madura, pode ter também muito o que falar sobre, mas também não quer dizer que os jovens também não possam. Exatamente. Acredito até que existe uma dispersão muito grande, porque em casa a relação da espiritualidade ela é uma relação de repasse ancestral, né? A gente tem que reconhecer que todas as tradições elas têm uma cultura e um espaço de onde elas vieram, né? Quando a gente, por exemplo, pega o próprio cristianismo, da onde ele veio da cultura judaica, que ali na sua pertença, no seu reconhecimento, na sua identificação, ela é majoritariamente um espaço onde as pessoas não são brancas, né? É óbvio que isso passou por uma transformação dentro da Europa, que houve um reconhecimento real depois de outras plataformas. O Brasil tem uma transformação aí um pouco mais genérica desse saber e ele foi se modernizando para outros espaços religiosos. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Não tem como a gente discutir qualquer tipo de espiritualidade se ela não é transformadora para o homem. Se esse homem ele não tem uma identidade de caráter muito bem formada, quando ele chegar no espaço religioso, qualquer que seja, aquela falta de caráter ela vai ficar disponível e transpassável. No momento em que ele se transforma, porque a religião, que seria religare, né, algo que te liga a algo, te toca de verdade, a espiritualização disso te torna um ser melhor. Então, o que está faltando nas pessoas, até nesse momento mesmo do mundo, é que as pessoas se religuem a essa grande energia. Então, acho que não parte muito de idade, parte da profundidade com que você é tocado por essa força. Exato. E como é viver, né, cada um com a sua religião, como é viver a sua própria religião ali? No seu caso, espírita, e no seu caso de matriz africana, é o candomblé, Danilo? Candomblé, mas é porque eu também sou praticante de Jurema, né? Então, sim. Pega 2 eixos, um mais brasileiro, e por isso a gente fala matriz africana, porque tem esses 2 eixos. Entendi. Então, a gente começando aqui para Edmilton, como é viver, né, a sua religião? Eu digo assim, em geral, que viver o espiritismo é principalmente você viver a sua vida tentando fazer o maior bem possível para as pessoas, mas assim, sem se fixar tanto assim em rituais, em rituais assim, em dogmas. É muito mais assim, a pessoa estuda, a pessoa entende como é que é o mundo, o que fazer para a sua própria evolução, porque nós acreditamos que todos nós estamos aqui para evoluir, e cada encarnação sua é para evoluir até chegar à perfeição. Então, assim, na vida, nós temos apenas que viver do melhor jeito possível. Nem sempre é o melhor, mas o melhor jeito possível para você. Cada pessoa tem o seu auge da vida. Tipo, tem gente que não vai conseguir chegar a alguns pontos, tem gente que vai conseguir. Como é que você só vai fazer o seu melhor? Entende? É isso que eu penso que é viver o espiritismo. Viver o espiritismo é você ser uma boa pessoa, com uma boa moral e fazer o seu melhor, sem se fixar em atingir tal objetivo que outra pessoa colocou. Não, você é que tem o seu objetivo, a sua conexão para evoluir cada vez mais. É uma coisa mais individual, né? Com certeza. É coletivo e, ao mesmo tempo, individual. A vida foi feita para ser em sociedade. Então, Exato. É coletivo por causa da sociedade, mas o seu íntimo, a sua moral, a sua espiritualidade é uma coisa própria. Não é uma coisa que a religião vai colocar na sua espiritualidade. Tem gente que tem uma espiritualidade muito mais, tipo, de um jeito mais, talvez, puro. Tem gente que vai ter... As espiritualidades são diferentes, de pessoa para pessoa. Tem gente que vai ter muito mais intenso, tem gente que é muito menos, mas todo mundo é tipo espírita, pensando no espiritismo. Sim. Então, assim,
varia de pessoa para pessoa, nível para nível. Eu acho que a religião em si não influencia tanto na sua espiritualidade. É um meio, ajuda, mas não realmente define nada. Entendi. Eu acho que a prática da minha tradição, ela inicia-se 9.000 anos antes de Cristo. Nossa religião é a religião de repasses. Tem coisas que a gente modernizou no nosso país, porque talvez desde que os negros aqui chegaram, e com toda a escravidão, e com aquele processo até o reconhecimento desse processo, é uma religião de repasse no Brasil matriarcal. Então, a minha religiosidade ela tem um pertencimento hoje de resistência muito forte. A gente sofre perseguições, os terreiros vêm sendo, e isso é muito importante estar falando num espaço como esse. É uma religião que vem sofrendo retaliações sérias por intolerância. As pessoas não entendem o que significa, por exemplo, o sacrifício, né? Que na Umbanda, por exemplo, é feito com frutas. Né? Na nossa religião tem a questão animal. Mas sacro ofício seria o ofício santo, é o sagrado, é o dar. É quando você dá sua contribuição, é quando você naquele dia não vai comer carne, é quando naquele dia você não vai comer nada. Cada religião tem a sua pertença para aquele seu sacrifício, é algo obstinado. Então, a minha religião ela é de muito sacrifício no Brasil, porque é um país ainda extremamente intolerante, que não reconhece historicamente o que a gente construiu através de muito sangue dentro desse país, mas, sobretudo, dentro do repasse, a gente tem saberes, e aí eu acho que você também deve saber, porque esses seres que vêm de um outro plano, eles têm uma iluminação. No seu caso, são alguns outros irmãos. Nos nossos casos, por exemplo, os pretos velhos, que têm um saber absurdo assim. E outros irmãos que precisam de evolução também. Então, isso, na Jurema, a gente consegue. Já no candomblé, a gente acredita que esse religar, essa ligação, é como se fosse um anjo de guarda. É um guardião protetor. É uma outra relação. É uma relação mais purificada. Mas como é uma religião de muito repasse, é uma religião que vem de uma língua iorubá, é uma religião de um local geograficamente hoje empobrecido, roubado, consumido de ódio, graças aos arredores, a gente não consegue compreender que a nossa relação ela é com a natureza. E essa relação com a natureza me torna muito mais suscetível a entender que os temas modernos, como sustentabilidade, meio ambiente, animal e outras pautas, elas também pertencem a mim. E é por isso que eu tenho um desafio até para lançar aqui no GoCast, que as pessoas comecem a entender uma pauta que eu gosto muito de falar, que é a água. O fluxo dela, como ela se pertence hoje, como ela tem feito essa sistemática e como a gente tem cuidado desse elemento tão importante para a natureza humana e para nós. Quando a gente entende esse fluxo, eu acho que eu entendo o candomblé, porque eu entendo a vida, eu entendo o corpo humano, a necessidade do corpo da água, e eu entendo como o fluxo natural das coisas precisam ter uma outra razão de ser. Só uma coisa que vale salientar, que falasse aí sobre os terreiros que muita gente tem algum preconceito e acaba destruindo, acaba tal. E que isso aconteceu muito com os centros espíritas. Uhum. Hoje em dia, o centro espírita é uma coisa muito mais aceita, ainda rola uma coisa ou outra, mas é uma coisa que era proibido. Era proibido, acho que, se eu não me engano, em 1940, eu acho que teve alguma mudança, alguma coisa que deixou de ser. E é uma coisa que por muitos e muitos anos... Getúlio Vargas. Acho que foi. Ele quebrou esse paradigma. Por muitos e muitos anos... os centros também eram atacados, eram destruídos, e por causa disso, muitos centros, como o meu, era escondido. Tipo, funciona há 100 anos, só que, assim, só se sabe mesmo há 70, porque antes disso é uma coisa que, assim, muitos centros... A galera achava que era um cabaré, achava que era uma casa só, mas era um centro espírita porque era escondido. E há um adendo da tua religião, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, existe Umbanda kardeciana, né? Porque no Brasil tem esse misto de algumas crenças que carregam outras tradições. Então a gente não está num campo tão distante. Não, nas práticas, talvez estejamos mais próximos do que se imagina. Sim. Talvez é só a visão cosmológica que é um pouco diferente. Mas na visão central de entendimento da espiritualização, quando você pega o contexto
do grosso é muito só a visão encorpada de 9.000 anos antes e de um tempo mais próximo. Moderno. Mas é a mesma, assim, muito próximo. É que o Espiritismo é de 1857. Exatamente. É muito novo, muito novo. E até o próprio cristianismo, na parte da Igreja Católica, também tem essa ligação, né? Sim. Com a religião de matriz africana Sim, até sim. também. E até com... E só um adendo, né? É que o Espiritismo se considera cristão, né? Sim. O Sim, Espiritismo sim, se considera sim. cristão porque o Espiritismo vê Jesus como Exato. o Cristo, né? Exato. Então, muito normalmente quando você vai falar religiões cristãs, se exclui o Espiritismo, está falando de catolicismo, protestantismo, mas o Espiritismo, pelo menos ele, se considera cristão. Sim, sim, claro. E aí por isso que eu também dei esse segmento, né? Da Igreja Católica tá muito mais próximo aí também. A Umbanda, ela tem essa proximidade maior do que o Candomblé, né? O Candomblé, ele acredita em Deus e acredita num Deus único, como todas as religiões, mas é chamado de Olodumare, ou seria Deus do Universo, é a tradução oficial. E esse conceito de Deus do universo, ele traz diversas outras plataformas de crença e dessa aproximação. Quando chega no Brasil, como o nosso país ele é miscigenado, e não é miscigenado porque a gente quer foi em cima de muito estupro, de muita violação e de muita violência, a gente mistura muito. E a Umbanda, ela traz um pouquinho disso, tanto que ela tem a Umbanda kardeciana, traz um pouquinho dessas questões das estátuas, porque muita gente não fala, mas foi por causa das quebras que tinham já nos terreiros naquelas épocas, e elas precisavam colocar as estátuas dos santos católicos para que as pessoas não entrassem em quebraços e ibais, que eram os espaços sagrados onde ficavam as oferendas. E aí a gente meio que começou a misturar. De um tempo para cá eu sinto que essa barreira ela não é tão grande. Eu acho que a condição conservadora ela embarrera os pensamentos, mas o pensamento de benesse, de querer praticar o bem e de querer estar no coletivo é o mesmo. Esse é o grande problema, é o dispositivo que a gente tem que discutir. Porque, como eu disse antes, se a religião ela não te transforma num ser melhor, não tem para que você praticá-la, sabe? A religião ela vai te expor e te despir para aquilo que você tem de melhor. A espiritualização ela vai te mostrar como você é bem ou bom. E se você não tem isso, também vai ficar muito nítido. E é isso que a gente vê hoje nas práticas no geral. A gente vê líderes de qualquer religião que seja, que muitas vezes não têm práticas positivas e nem práticas do bem. E práticas intolerantes, eu acho que nenhuma religião tem. É muito seus líderes. Sim. As religiões e suas essências não têm essas malícias e essas O maldades. problema é humano. O Exato. problema é humano. Hoje em dia, muitas religiões, eu acho que até alguns líderes espíritas e coisas assim, se acaba trabalhando muito mais a aparência do que a espiritualidade, né? Exatamente. Então, o problema é muito assim, tipo, acabam esquecendo, né? Nós temos em mente líderes católicos, líderes protestantes, mas com certeza isso acontece com todos os ramos. Todos os ramos isso acontece. Certo. E aí, pra gente começar a justamente entrar no que nos trouxe aqui, eu queria saber, pessoalmente, pra vocês, o que é espiritualidade? Quem pode começar? Eu começo. Gosto de Vamos começar lá, porque Edmilton. aí eu falo um pouquinho, aí ele fala muito. É bom. Vamos complementando, né? Para mim, eu sempre vi assim, a espiritualidade como uma conexão consigo mesmo, ou com a natureza, ou com o divino, ou com Deus. Você escolhe o nome, mas uma conexão que faz com que você se eleve para a evolução. Porque eu creio que a espiritualidade de cada um ela tem que evoluir, tem que ser desenvolvida, porque quanto mais você consegue se conectar com sua espiritualidade, mais você consegue evoluir. Evoluir moralmente, evoluir em todos os sentidos possíveis, porque eu penso muito que todo mundo tem que evoluir o máximo, e essa é a missão de todo mundo na Terra. No caso, é algo que transcende o carnal, né? Só que interfere também, obviamente, socialmente. Interfere muito. Interfere muito, porque a sua moral vai fazer com que, quando alguém tem uma espiritualidade muito mais desenvolvida, elevada, consigo mesmo, o que é que acontece? Um exemplo. Você faz uma caridade, um exemplo. Nós, espíritas, nós temos muito... usamos muito a palavra caridade. Quando você faz uma caridade sem, assim, realmente
querer, você faz só por obrigação, ainda assim é positivo, porque você está ajudando, claro. Mas é aquele negócio, isso daí não está trabalhando muito a sua evolução moral. Isso aí, tipo, é mais assim, de você estar ajudando o ponto final. Quando você ajuda, porque você realmente quer ajudar, quando você realmente está tendo um sacrifício para ajudar, isso mostra, assim, e isso acaba desenvolvendo mais a sua espiritualidade, e isso faz com que você esteja não só ajudando o outro, como se ajudando. E eu acho que a espiritualidade está muito ligada a isso, está muito ligada ao seu interior. Respirem fundo. Isso, para mim, é espiritualidade, sabe? É compreender como meu coração pulsa, é compreender como isso me transforma, é compreender quanto isso me dá saber notório, porque o saber ele não pode ser só acadêmico, e é saber o quanto isso me traz essa sabedoria, essa essência de saber. Eu sempre digo o seguinte, a gente pega, por exemplo, o jogo de búzios, ele tem uma matemática exata para uma época que não existia determinadas contas potencializadas. Tem uma queda específica ali que, se você fizer, você tem isso. Você tem saberes afrocentrados já no Egito, que as pessoas também... É um local onde as pessoas não comentam, mas que tinha muita filosofia em cima do saber ancestral, espiritual. Então, o que está faltando no mundo não é só a religião, não é só a espiritualidade, mas o entendimento sacro do que o outro também significa para você. E é nessa caridade que se pratica isso. É no compreender, né? Essa coisa do amar o próximo como a ti mesmo é um saber, eu acho que universal cristão, mas é um saber universal para todo mundo, porque quando você ama o próximo como a si mesmo, você não vai machucá-lo, não vai magoá-lo, não vai interferir na vida dele religiosa. E a tua espiritualização vai ser tão bacana que o que ele disser para você não te desafia na tua fé. Então, por exemplo, eu posso ir num culto, eu vou tranquilamente num centro espírita, e isso não vai afetar a minha fé e não vai diminuir. Eu não me sinto desrespeitado naqueles espaços, eu vou transitar tranquilo, porque aquilo se trata de mim, sabe? Se trata do que eu estou buscando como ser superior, para quem eu estou me elevando de forma superior. E é isso que está faltando essa energização, assim, da gente, sabe, se puxar mais para dizer, a gente precisa entender aquilo, não é para entrar, mas é para exercer a prática democrática de entender que a espiritualidade também é democrática. Ela é uma prática que a gente precisa exercer cotidianamente, quando a gente sai de casa e dá bom dia, e a gente vai entender que fulano é católica, Beltrano é protestante, Cicrano é espírita, Beltrano tem o Ica, que é uma outra tradição também milenar. E é isso que a gente precisa estar entendendo. E entender também que muitos nem religião vai ter. Exato, principalmente. E é com esses que a gente tem que ter mais amor, porque eles escolheram não adorar. E eles podem ter uma espiritualidade super elevada, muito super mais pura. evoluídas, Exatamente. porque são saberes notórios. Inclusive, eles... eu acho belíssimo, assim, até o conceito de dizer assim, e não conseguiria ver sem, mas eu acho muito dizer assim, eu não tenho fé em nada, mas eu sou uma pessoa que faço bem, porque eu acho que a prática do bem também é uma fé em alguma coisa. E aí você não precisa de uma desculpa para ser bom. Você precisa de um motivo para ser bom. E o motivo para ser bom é que, não lhe fazendo mal, eu não me sinto constrangido. E basicamente fazer o bem é basicamente a prática de todas as religiões. Sim. Todas as religiões, fazer o bem é o centro, é o cerne de tudo. E a espiritualidade conecta com isso também. Sim, exatamente. Era justamente nesse ponto que eu ia tocar com vocês, a diferença entre espiritualidade e religião, que elas estão conectadas, mas uma não depende da outra. Como Jatiaci mesmo falou, com relação a quem não acredita em nada, mas mesmo assim faz o bem. Porque não necessariamente, porque você não segue uma religião, porque você não adora algo divino, que você necessariamente é mal, não é? Exatamente. É Charlie Chaplin, né? Charlie Chaplin era um ateu. Fez obras fabulosas falando sobre amor, sobre sociedade, sobre o mundo. E tem cristãos que eu posso falar aqui que foram péssimos. E isso não era porque eram cristãos. Sim. Porque eram pessoas ruins. E aí é essa a tendência do universo, do mundo, que a gente tem que começar a rever, né?
como é que eu tô olhando pro outro? Eu tô olhando pro meu amigo aqui e ele é espírita, mas eu sinto que ele tem uma boa energia e que ele tá falando sobre caridade, que é uma coisa que o mundo precisa discutir. Caridade não é uma prática espírita, é uma prática de solidariedade, é uma prática do bem. E como é que eu tô olhando pro outro? Tô dizendo, o outro não presta, o outro não serve, o outro não tem espiritualidade para discutir comigo. Quer dizer, da onde é que eu posso falar? E tem que se lembrar também que a caridade não está só em dar uma cesta básica, dar dinheiro e tal. Está também em consolar alguém, em ser respeitoso. A caridade é basicamente você dar amor ao outro. Então, assim, quando você é caridoso com alguém, muita gente bota muito na cabeça que tem que doar, mas nem sempre. Várias vezes você só precisa ir dar consolo e dar apoio. Então, uma coisa muito comum que tem no meios espíritas por aqui é um exemplo. Se você não tem condições de doar alguma coisa, não tem condições, mas você pode ir para o abrigo, conversar, dar apoio, porque muita gente em abrigo, principalmente idoso, mas em geral, muita gente precisa de gente para conversar, precisa de, assim, amor, basicamente. É justamente essa palavra que eu ia trazer para vocês. Acho que amor é a palavra que consegue expressar tudo que todas as religiões querem no mundo. Basicamente isso. Não é? Na opinião de vocês também. O que é que você faz quando ninguém está lhe olhando? É a grande pergunta, porque você vai roubar porque ninguém está lhe olhando, você vai destratar alguém porque ninguém está lhe olhando, você vai ter um pensamento ruim porque ninguém está lhe olhando. Tem muito disso. E o amor, ele é uma prática que você vai exercer através disso. Sabe? Eu não vou falar bem de fulano porque ele está na minha frente. Eu vou falar bem de fulano porque eu gosto de fulano. Eu vou ficar com fulano porque fulano me faz bem. E isso também traz uma outra condição de pensamento. A gente precisa estar perto de mais pessoas que nos queiram bem e que nos façam bem também. Porque a gente está com a sociedade adoecida, espiritualmente também, porque a gente vive em um campo que já é muito ruim profissional, extremamente competitivo, e as nossas relações, a gente vive outro bloco de composição, de competição. Então, a gente vive o tempo todo competindo. E essa competição ela é muito ruim para o espírito, ela faz mal para a alma. A gente não precisa ser o melhor pai de santo, a melhor mãe de santo, o melhor líder kardecista. A gente precisa ser pessoas boas e pessoas que contribuam para uma sociedade mais justa. E o resto, eu acho que emplaca. O resto vai seguir. É o fluxo natural disso, sabe? Tá faltando. E isso falta porque as pessoas ficam o tempo todo pensando, será que eu vou ser assim? Será que fulano vai me ver bem assim? E não é sobre isso. É sobre quando ninguém está vendo, ou quando o que ninguém está vendo. Como você pensa, como você sente, como você vai agir com o outro. E tem tudo a ver com a ética e com a moral, que aí sai da relação divina, vai para a relação humana e vice-versa, né? Sempre esse processo, né? E se eu copiar, por exemplo, Jesus, se eu copiar Oxalá, se eu copiar... Eu vou ter práticas totalmente diferentes dessas que a gente vê aí em muitos líderes. Sim. Entende? Eu acho que... Será que você está copiando realmente? Porque a religião tem disso, de você ter uma referência, não para ser igual, mas para chegar próximo, para ter aquela iluminação. E a gente está copiando essas iluminações, né? Eu, por exemplo, sou filho de Oxum, e Oxum tem todo um trânsito intelectual, de inteligência, de sabedoria, de beleza, mas tem um olhar voltado para a terra, para o sagrado, para o rio, sabe? Para toda a construção do arredor. Será que eu estou olhando para ela para fazer a vida dos outros se transformarem? Porque senão não estou fazendo a prática certa e a religião certa. Com certeza. Eu vejo muito, por ser espírita, já via muito no próprio centro, no próprio meio espírita, muitas pessoas que falam, pregam coisas de espíritas, mas a gente sabe que em outro lugar a pessoa exala ódio, exala muita coisa ruim, e isso é uma coisa, querendo ou não, que é do ser humano. Isso é um problema, é um erro do humano. Isso aí não tem nada a ver com a religião. A religião tem objetivo positivo. É o que tu falou. A religião, todas as religiões, é o amor. É o amor em ação. Todas as religiões é para ser o amor em ação, mas, basicamente, as pessoas acabam corrompendo, e eu acho que todo mundo que se vê
seguindo a religião do modo correto, tem que trabalhar, tem que lutar, porque a visão alheia sobre a sua religião acaba afetando a ela. Então, assim, hoje em dia, para muitas pessoas, a igreja evangélica tem uma visão, tem uma visão muito ruim. Muita gente olha para a igreja evangélica de um jeito muito ruim porque vive tendo experiência de evangélicos que fazem isso, que fazem aquilo, de que são hipócritas nisso, naquilo. Só que, assim, isso acontece com todas as religiões. Só que no espiritismo, que tem, sei lá, no Brasil 4 milhões, tipo, no último censo que teve, sei lá, é uma coisa que vai ver muito menos. É mais difícil de as pessoas em geral verem porque é algo menor. Mas isso acontece com tudo. Então, o problema não é o protestantismo, é os evangélicos, entendeu? Entendeu? Mesma coisa com o problema que pode acontecer são com os espíritas, não com o espiritismo. E sim, entrando agora no mérito histórico, eu queria saber da relação da religião com a questão socioeconômica de um país, de um povo. Se está diretamente ligado a isso, a necessidade do ser humano de buscar algo divino quando falta algo socialmente falando ou economicamente falando, ou não? Existe uma necessidade humana, né? A gente pega a década de 30, que a gente teve uma depressão econômica, e na depressão econômica existia uma quantidade absurda de musicais. E 30, 40, em sequência. Os anos de crise sempre traz algo que as pessoas possam abstrair. E a fé, ele é um instrumento revigorante no aspecto de autoestima e de autoajuda. Então, o que eu posso dizer com isso? O que existe, principalmente hoje, porque a gente volta a ver isso de novo, é que existe uma promessa absurda sobre um enriquecimento que ele é advindo dos céus, que ele é advindo... E um falso enriquecimento. Porque é muito mais capitalizado esse enriquecimento do que espiritualmente rico. Então, estou tentando dizer o seguinte. Por exemplo, no caso da minha religião, antes dela começar, quando os egípcios ali... Tem toda aquela questão da mistura da época em que o César ocupa o espaço lá. E aí tem aquele rolo com a Cleópatra e tal. É só para antenar aqui o pessoal. Só para contextualizar. Contextualizar. Aquelas religiões, elas passam também a acreditar em um único Deus. E naquele período em que todos cultuavam antes vários deuses. E foi uma época positiva, mas que depois veio a decadência. E na decadência, muita gente voltou-se para os deuses antigos. Então, o que eu estou tentando dizer? As pessoas elas vão sempre procurar uma frecha, uma desculpa para as meia-culpas que cada um tem dos seus momentos políticos ou do seu momento econômico, porque acaba tudo meio que ficando ali junto. O grande problema é como você tira proveito disso. Porque eu acho que as grandes crises do planeta, a gente até comentava sobre a Europa, que tem uma quantidade de ateus e tal. Mas a gente tem que saber que a Europa ela tem uma democracia e um processo democrático, mesmo que por ministros, apesar de toda aquela questão da discussão lá dos reis e tal, mas existe um processo democrático muito longo. Então, as vivências que a Europa teve até chegar a este modelo de Europa foram muitos. Ao exemplo do Brasil. O Brasil é um país que tem uma democracia muito curta. Então, ele está vivenciando coisas a curto prazo. Até então, éramos um país católico logo ali. Agora, somos um país que cresce com outras congregações e outras religiões. Isso é ruim? Não. O que é ruim é de onde essas pessoas estão vindo. Como essas pessoas estão chegando? Com que preparo elas estão assumindo essas religiões? Porque é esse o grande problema sistemático. Quando a gente pega qualquer um para estar abrindo qualquer canto, uma igreja, a gente está dando um microfone, a gente está dando poder a essas pessoas. Mas a espiritualização ela não vem só do poder de falar, ela vem do poder do que teu coração está cheio. E aí, qual o contexto de hoje? E aí é uma avaliação para vocês. Estamos bem hoje? Os líderes representam o que você acredita em Jesus? Né? Os líderes representam essa tolerância, esse amor ao próximo. E eu estou falando dele porque a maior parte do país é cristã. É isso que a gente tem que voltar para pensar. Entendi. E aí, justamente, com relação a falar de tolerância,
E aí a gente fala sobre intolerância, que no início da nossa conversa demos pequenas falas sobre isso. Como vocês lidam ou já lidaram com essa questão de intolerância? Eu, particularmente, sempre ouvi histórias, sempre ouvi, tipo, muitas coisas do passado sobre intolerância com centro, com isso e aquilo. Mas eu acho que muito pouco, assim, eu já convivi com intolerância religiosa com o espiritismo. O que eu já vi foi muita intolerância religiosa com religiões de matriz africana, porque, querendo ou não, é muito próximo. Eu já tipo, sofri, junto com um grupo de amigos meus, uma intolerância porque achavam que nós éramos do candomblé. Mas, assim, eu tenho um pouco de noção hoje em dia que, se soubessem que eu era espírita, já não teria isso, porque é muito mais aceito hoje em dia. As pessoas têm na cabeça o espiritismo de um jeito tranquilo, coisa que há pouco tempo não tinha. O que eu já tive um certo trabalho assim internamente foi justamente com intolerância espírita, porque, querendo ou não, tem quem é intolerante na religião é a pessoa, né? Então, infelizmente, existem algumas pessoas que são espíritas que têm intolerância com a religião de matriz africana, que, muito sem querer, muito sem perceber, mas tem. E isso é uma coisa que não só eu, como outras pessoas, tem um trabalho para internamente chamar atenção e mostrar que está errado, tem que parar, porque é uma coisa que eu acho que, assim, pelo espiritismo já não ser mais tratado como foi, algumas pessoas acabam se colocando no lugar do opressor, já não é mais oprimido, acaba tentando, mas é uma coisa que eu acho que hoje em dia ainda existe muito internamente no espiritismo alguns preconceitos com outras religiões, alguns preconceitos muito assim, porque mas tal religião estuda os livros dos espíritos, estuda a codificação espírita, mas beleza, não tem problema nenhum, entendeu? Então, assim, tem gente que no espiritismo que é intolerante. E eu acho que o que eu mais convivi é com intolerância no próprio espiritismo, com outras religiões. E é uma coisa que eu acho que o meu maior trabalho que eu já tive foi com essa galera. Entendi. Já me perguntava, não gosto de você, mesmo você sendo dessa religião, não. Não gosto de mim porque eu sou da religião. Gosto de mim porque eu sou um cidadão, porque eu cumpro o meu dever como cidadão, porque a minha religiosidade não te fere, a minha tradição tem 9.000 anos antes de Cristo, a minha religião sobreviveu a sangue nesse país e até hoje vive a muito mais sangue. E se existem mal líderes, e se existem pessoas que não coordenam bem seus centros, seus terreiros ou o que quer que seja, esta não é uma culpa minha e da minha religiosidade. Essa é uma culpa da prática dessas pessoas, né? Então, eu não quero ser determinado pela minha religião. A minha religião, ela não me determina. Ela diz para a sociedade em que lugar eu estou dela. Porque, infelizmente, existe uma geografia política do terreiro, né? Anitta vem ultrapassando, inclusive, isso, quanto também de matriz africana, mas, no geral, você sabe que ela é do gueto, ela é da periferia, e, infelizmente, nós só prestamos para dar os banhos e os passes. Depois disso, muita gente que sai da Zona Sul não volta aos terreiros. E nisso é que, geograficamente, a gente se encontra. É que, politicamente, a gente se encontra. Agora, na hora em que as pessoas precisam dizer que as nossas ervas elas também servem para chá, e que esse chá é um saber notório da nossa religião, elas não falam, que muitas vezes se cobra caro hoje para fazer banho de ervas, que nós já dizíamos 9.000 anos atrás, entende? Que as nossas ervas, elas têm sido usadas, inclusive, em outros tipos de terapias, aí as pessoas não falam, porque hoje eles arrumaram nomes mais sofisticados para isso. Então, aonde está o mapa dessa intolerância? É no racismo. O racismo, ele é o principal mentor intelectual de quem odeia a matriz africana.
porque ela não consegue congregar. Ela aceita um Oxalá parecido com Jesus, branco e europeu. Mas ela não aceita o Jesus que é judaico e que tem uma cor mais morena, porque ali era um lugar de sol. Provavelmente era muito mais para negro do que para branco. E ela não aceita que existam divindades que sejam pretas. E esse é um problema e um desafio que o Brasil precisa começar a entender. Mas eu entendo. Até outro dia, Xuxa era a maior representante da TV e não tinha a cara dos brasileiros, né? Ela tinha uma cara europeia. Então, era isso que foi vendido para a gente durante muito tempo. Mas a gente está num momento de representatividade. Então, intolerância você só pode ter até onde você não tem conhecimento. No momento que a gente está vivendo, você dá um Google, você escuta o cast do Golcast, você já está sabendo de alguma coisa diferente. Então, não é burrice, é preconceito mesmo e é racismo institucionalizado. E isso precisa ser discutido como uma política, não só como uma prática de intolerância. Certo, a gente já está entrando na reta final do nosso podcast, e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pessoalmente, o que significa para vocês ser religioso? Levar uma vida espiritual, o que significa para vocês? Na minha concepção, ser religioso é basicamente você exprimir, ser para os outros o que você é na sua religião. Porque na minha religião, você acaba sendo uma pessoa caridosa, acaba sendo uma pessoa que faz o bem, que pensa no amor como a coisa importante. E quando você realmente é religioso, você leva isso para fora do centro. Porque tem gente que tá lá, mas assim, vive isso lá, mas fora, não. Mas eu acho que um ser religioso, ele pega a sua religião, internaliza e consegue externalizar fora do ambiente religioso, entendeu? Então, assim, o ambiente religioso favorece todo mundo a ser mais puro, mais elevado, mais fora do ambiente religioso, onde tudo é mais corrompido, tudo é mais escuro, é pior. Então, se lá você consegue externalizar a religião, externalizar o amor, acho que você está sendo um ser religioso. E cada pessoa vai fazer isso do seu modo, obviamente. Mas é isso. Ser religioso e ser espiritualista tem um olhar crítico muito mais para si do que para os outros. O que eu represento para a minha religião e como eu posso representá-la para fora. Mas, quando eu falo de espiritualidade, eu falo que a gente toca a alma todos os dias. Inclusive os que não têm nenhuma fé. A gente toca pessoas, e a gente toca pessoas com palavras, a gente toca pessoas com gestos, a gente toca pessoas com humanidade. O que nos torna divino, e é uma coisa que eu sempre pensei, é esse elo que a gente tem com o que é sobrenatural. O que é sobrenatural? É a gente não ver o vento e ele passar pela gente. É a gente sentir a água e saber que ela está no nosso corpo e não saber exatamente. Até se explica cientificamente, mas de onde é que veio todas essas ciências, né? Quem começou a estudar? O saber, o conhecimento, o científico, ele também é espiritual, na minha concepção, porque ele parte pelo científico, mas ele é um entendimento de alguém que desafia a lógica para entender algo. Então, todas as crenças têm um desafio retumbante nesse momento, que é voltar para si e entender que tudo parte do princípio de que alguém tem que crer em algo, nem que seja na ciência, para desafiar, para acreditar que vai buscar a cura. Em alguns momentos vai ser a cura física, em uns momentos mentais, em outros momentos espirituais. E a gente precisa da única cura, que é a cura do entendimento do outro, do amor, da praticidade dessa prática do amor. E eu acho que é muito bom essa roda, porque ela já te agradecer, inclusive, tá? Porque isso me desafia a ter um outro olhar sobre uma outra ótica. Eu acho que eu preciso desse olhar para ser uma pessoa melhor religiosamente e espiritualmente. Ok, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. A conversa foi muito boa, fluiu muito bem. Tenho certeza que a gente poderia conversar muito mais sobre, tá? Inclusive,
Podemos ter até mais Golcasts sobre espiritualidade em si, trazendo muito mais outras pessoas de outras religiões, de outras formas, né, espiritualizadas de outras formas, para vir debater com a gente, conversar com a gente. E foi de um ganho enorme essa conversa de hoje. Muito obrigado, Edmilton, e muito obrigado, Jatiaci. Com certeza, muito obrigado. Eu que agradeço por ter sido convidado. Foi um desafio muito grande estar aqui. E é isso, muito obrigado a você. Obrigado, Edmilton. Obrigado também, Guido, excelente profissional. Como sempre, parabéns ao Golcast, ao Golcursos, por formar pessoas, mas também fazer elas interpretarem as suas cosmovisões, porque Isso é importante para uma sociedade mais igualitária. Obrigado. Então é isso, galera. Esse foi o 10º episódio do Golcast, o podcast oficial da Golcursos. Ouça todas as nossas edições nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, e também no canal da Golcursos no YouTube. O Golcast é publicado semanalmente em todos os canais da Golcursos. Sou Guido Tavares, apresentador do Golcast, com edição técnica de Lete Carvalho. A operação de áudio ficou por conta de Aldo Souto e Flávio Ártico. Muito obrigado e até as próximas edições do Golcast. Aqui a gente te ajuda a dar um gol em sua vida. Golcast, o podcast da Golcursos. Dê um gol em sua vida. Profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Ouça agora!